Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aulinha relativa à parte de calorimetria. E agora a gente vai estudar sistemas de trocas de calor, tá? É uma aula bem tranquila com relação à teoria. Ela é mais resolução de exercícios mesmo, e aí vocês vão ter que se dedicar bastante ali para a resolução das questões da apostila, tá? Vou tentar fazer pelo menos duas aqui com vocês, para vocês se acostumarem com os processos de resolução. Então, a primeira coisa que a gente precisa, entender é o que significa um recipiente adiabático. Quando se fala recipiente adiabático, é aquele que não admite troca de calor com meio externo. Adiabático perfeito não tem nenhum, tá? Mas se você pensar, por exemplo, numa garrafa térmica ou no isopor, tá? Eles tentam dificultar esse fluxo de calor, tanto para dentro quanto para fora. Então, a gente pode dizer assim, que uma garrafa térmica, se ela fosse um recipiente adiabático perfeito, quando você colocasse um cafezinho ali a 80 graus, tá? Se você deixasse ela fechada durante um ano, quando você fosse abrir essa garrafa, o café deveria estar a 80 graus. E a gente sabe que isso não funciona, tá? Mas se você deixar por um curto intervalo de tempo, a gente já pode considerar como um recipiente adiabático. Por quê? Porque se você pegar um café e preencher essa garrafa até o topo e deixar ela fechadinha por 10 ou 15 minutos, vocês vão notar que o café praticamente não sofreu variação de temperatura. Então, para curtos intervalos de tempo, a troca de calor ela é tão pequena com o meio externo que a gente pode considerar como um recipiente adiabático, tá? É importante também vocês entenderem o que significa recipiente de capacidade térmica desprezível. Capacidade térmica desprezível é diferente de adiabático, tá? Capacidade térmica desprezível é porque para ele subir a temperatura ou reduzir a temperatura, ele não apresenta nenhuma dificuldade para poder fazer isso. Ou seja, qualquer décimo de caloria que você fornecer de calor para esse recipiente de capacidade térmica desprezível, ele já vai subir a temperatura até onde você deseja. Qualquer caloria que você tirar da sua estrutura, ele vai baixar a temperatura até onde você quiser. Por quê? Porque é desprezível esse fluxo de calor perante o que está acontecendo. Então, diferencie. Adiabático não deixa trocar calor com o meio externo, tá? E capacidade térmica desprezível é que ele não precisa receber calor ou perder calor para poder subir ou baixar a temperatura. É como se ele não participasse das trocas de calor. Então, olha o que eu vou propor aqui para vocês, tá? Eu vou colocar dentro de um recipiente adiabático, tá? Dois corpos, um corpo A, que tem ali 80 graus Celsius, e um corpo B, que tem 30 graus Celsius. A gente sabe que o calor ele flui espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, tá? Então o que vai acontecer é que a média de fluxo de calor ela vai ocorrer aqui, ó, do corpo A para o corpo B. Só que aí vem a pergunta, tá? Quando é que esse calor ele vai parar de fluir? Quando não existir mais diferença de temperatura desses dois caras, ou seja, quando eles entrarem em equilíbrio térmico. Enquanto estiver fluindo esse calor, o A está baixando a temperatura e o B está subindo. À medida que o A baixa e o B vai subindo, vai chegar uma hora que eles vão chegar no mesmo patamar de temperatura. É nesse momento que para as trocas de calor. Então vamos pensar assim, tá? Se a gente for representar o calor de A e o calor de B, vamos supor que o que passou até entrar em equilíbrio térmico foram 200 calorias. Pense que foi isso, tá? O A forneceu 200 calorias para o B até eles entrarem em equilíbrio térmico. Se eu fosse representar o calor de A, como é que ficaria isso? Não tem mudança de estado, tá? Então lembra que a massa ela é positiva e o calor específico também é positivo. Não existe calor específico negativo, tá? Aí vamos pensar um pouquinho. Se o A está cedendo calor, ele vai aumentar a temperatura ou ele vai baixar a temperatura? Vai baixar a temperatura. Então, se vai baixar a temperatura, o ΔT é negativo. Mas aí eu pergunto, o que é o produto de positivo com negativo? É negativo. Então, se eu for representar o calor de A, esse calor de A, ao invés de 200, eu deveria colocar que ele é menos 200, porque o A está perdendo esse calor. Agora, vamos lá. Se o recipiente é adiabático, tá? Todo o calor que o A perde, concordo que o B vai receber? Então, se eu for calcular o calor do B, olha como é que fica. MC ΔT, olha o que nós temos aqui, ó, tá? A massa de B é positiva, o calor específico é sempre positivo também. Agora, se o B está recebendo calor, ele vai aumentar a temperatura ou ele vai reduzir a temperatura? Ele vai aumentar. Então, esse ΔT é positivo. E o produto de positivo com positivo com positivo vai ser positivo. Então, significa que o calor de B é 200 calorias. Olha o que vocês vão notar então, tá? Se a gente fosse representar equacionalmente qual é o calor de A
a gente não iria falar 200, a gente ia falar menos 200. E se a gente for representar equacionalmente o calor de B, a gente viu que era mais 200. Se eu fizer agora com vocês o somatório dos calores, quanto é que dá esse somatório dos calores? Se eu somar menos 200 por 200, concordam que isso vai dar igual a zero? Então, esse é o nosso ponto de partida, tá? Em todas as trocas de calor, sempre o somatório dos calores tem que ser igual a zero. Aí você fala, mas por quê, professor? Porque numa troca de calor vai ter sempre alguém perdendo e alguém recebendo. Quem perder vai ser negativo, quem receber vai ser positivo, tá? Então, você sempre vai equacionar assim, nunca coloque calor de A igual a calor de B. Por que não, professor? Porque 200 não é igual a menos 200. Ah, então eu posso colocar módulo do calor de A igual ao módulo do calor de B. Quando você tiver só duas substâncias, que você tem certeza quem está ganhando e quem está perdendo, tudo bem. Mas quando você tiver mais do que duas substâncias, eu não acho seguro fazer isso. Então, ó, faça o que eu estou ensinando aqui para vocês, tá? O que eu estou instruindo. Pegue sempre numa troca de calor e comece equacionando dessa maneira, que o somatório dos calores é igual a zero. Fala, mas professor, e se não fosse um recipiente adiabático? Por exemplo, se ainda tivesse aqui, ó, tá? Uma certa quantidade de calor que está entrando. Vamos supor um calor do meio externo. E vamos colocar que esse calor do meio externo é 50 calorias. Como é que a gente faria esse cálculo? Bom, muito bem. Se você, tá, lembrar que isso aqui é uma troca de calor que agora está ocorrendo entre A, B e o meio externo, você vai começar o seu equacionamento assim, ó. Em qualquer troca de calor, o somatório dos calores é igual a zero. Mas quem é que está trocando o calor? É o A mais o B mais o meio externo. Isso tudo é igual a zero. Aí você fala, tá, e agora eu faço o quê? Bom, o A, você vai abrir a equação. Massa de A, calor específico de A, delta T do A. Na hora que você substituir os valores, o próprio sinal vai aparecer ali. Então você não tem que fazer nenhuma análise de sinal diferente, tá? Massa vezes calor específico vezes delta T. Aqui é a mesma coisa. Massa vezes calor específico vezes delta T. A própria equação já vai dar o sinal correto. Agora, vocês concordam que aqui não tem como eu abrir massa do meio externo, calor específico do meio externo e variação de temperatura do meio externo, porque eu não tenho informação sobre isso. Eu já te disse qual é o calor que está vindo do meio externo. Então eu queria que vocês tivessem um pouco de atenção. Aqui você faria assim, ó, ficaria massa de A, calor específico de A, delta T de A, massa de B, calor específico de B, delta T de B, mais o calor, tá, do meio externo, isso tudo igual a zero. Só que aí vem a pergunta, quanto vale esse calor? Vai ser 50 ou vai ser menos 50? Porque como eu disse, se você abre a equação, o próprio ΔT já te dá o sinal correto, tá? Mas quando você não tem como abrir a equação, eu já te dei o valor do calor, então você vai ter que substituir direto esse valor do calor aqui. Aí vem a pergunta, será que ali é correto eu colocar 50 ou menos 50? Ah, professor, deve ser 50, né? Porque o calor do meio externo é 50, mas é que tá. Quem perde, lembra que é negativo? E quem ganha é positivo. Esse calor do meio externo está entrando no sistema ou está saindo do sistema? Está entrando, não é? Então, se está entrando, o meio externo está perdendo. Se tivesse saindo, o meio externo estaria recebendo isso. Quem perde, concorda que é negativo? Então, na hora que você for colocar isso aqui, ó, esse valor, você tem que ter atenção de colocar o sinal, tá? Aqui teria que ser menos 50. Porque, embora eu tenha representado aqui positivo, você tem que ter em mente que o meio externo está cedendo esse calor para A e para B, tá? Então, nesse caso, você tem que avaliar o sinal. Se você não avaliar o sinal, você vai errar. Volto a dizer, só precisa avaliar o sinal quando você vai substituir diretamente o calor pelo valor que foi dado. Quando você vai abrir a equação, não se preocupe em avaliar sinal, que o próprio ΔT já vai te dar o sinal, se ele é positivo ou se ele é negativo. Beleza? Então, galera, com base nisso, o que eu quero enfatizar para vocês é sempre essa jogada. Numa troca de calor, sempre o somatório é igual a zero. E outra coisa que é importante, quando ele falar também para vocês assim, ó, tá? Que um calorímetro de capacidade térmica tal. Bom, calorímetro, tá? É o quê? Calorímetro é um recipiente que admite troca de calor na sua parte interna. Qualquer recipiente faz isso. Então, quando aparecer o termo, tá? Calorímetro, não quero que vocês criem sofisticação sobre o conceito. Quero que vocês pensem que é simplesmente um recipiente que está participando das trocas de calor.
Se ele falar que é um calorímetro de capacidade térmica desprezível, ele já não participa das trocas de calor, tá? Então, pessoal, eu preparei aqui para vocês, ó, tá? Eu vou pegar exercícios que estão na apostila, porque acaba que fica fácil para vocês. Então, olha o que eu vou propor. A primeira questão que eu vou fazer aqui é a questão número 15, que está na página 15 da apostila de vocês, tá? Vamos ler esse enunciado, vamos colocar aqui e vamos ver como a gente vai trabalhar. Então, ó, questão número 15, olha o que ele fala. Dona Joana é cozinheira e precisa de água a 80 graus para a sua receita. Como não tem um termômetro, decide misturar água fria, que obtém do seu filtro a 25 graus Celsius, com água fervente. Só não sabe que proporção deve fazer essa mistura. Resolve então pedir ajuda ao seu filho, um excelente aluno de física. Após alguns cálculos, ele levou em conta o fato de morar no litoral e em que desprezou todas as possíveis perdas de calor. Ele orienta sua mãe a misturar um copo de 200 ml de água do filtro com uma quantidade de água fervente, que é igual a quanto? Então vamos ver o que a mãe dele quer, tá? Ela precisa de uma receita onde você tenha água a quantos graus? Onde você tenha água a 80 graus Celsius, tá? E ela vai introduzir uma quantidade aqui de 200 mililitros, tá? De água a que temperatura? De água a 25 graus Celsius. Com uma certa quantidade aqui de água fervente, que está a 100 graus. E que a gente não sabe que volume é esse. Só quero que vocês se recordem que cada mililitro de água tem 1 grama, tá? Então, 200 mililitros de água é equivalente a 200 gramas de água, tudo bem? Lembra que cada ml tem 1 grama quando se trata de água. Então ele está te perguntando qual é o volume de água que deve ser misturado. Então o que a gente vai fazer? A gente tem aqui, ó, uma água que eu vou chamar de água fria, tá? E nós temos aqui uma água quente, certo? E a gente vai ter uma troca de calor entre água fria e água quente. Sempre numa troca de calor, o que eu falei para vocês fazerem? Para dar segurança. O somatório dos calores é sempre igual a 0, tá? Então, vamos fazer assim, ó. O calor da água fria mais o calor da água quente tem que ser igual a 0, tá? Agora vamos abrir. Aqui vai ser a massa de água fria, calor específico da água, ΔT da água fria. Aqui, massa de água quente, calor específico, ΔT da água quente. Isso tudo igual a 0, tá? Abrir as formulazinhas. Quando abre formulazinha, não tem que ter preocupação com o sinal. O ΔT já te dá o sinal correto. Qual é a massa de água fria que a gente tem? A massa de água fria é 200, tá? Porque são 200 mililitros. O calor específico da água é 1, tá? Aí você fala, mas professor, mas ele não passou. Então eu vou deixar isso como um Czinho, que eu vou ensinar um macetezinho aqui para vocês. E o ΔT vai ser o quê? Qual é a temperatura final que a água fria vai atingir? É 80. E qual é a temperatura inicial? É 25. Então é final menos inicial. Mais a massa de água quente, calor específico, e a variação de temperatura aqui vai ser o quê? Final menos inicial, que é igual a 0. Não esqueça que a final é 80 e a inicial aqui é 100. Agora, olha o que eu quero que vocês percebam aqui dessa jogadinha, tá? O calor específico ele apareceu nos dois termos. Embora a gente saiba que o calor específico da água é 1, muitas vezes ele pode utilizar uma outra substância e multiplicar o valor do calor específico. Então, um conselho que eu dou a vocês aqui, ó, coloca esse calor específico em evidência, ó, tá? Então, colocando em evidência, agora vai ficar assim, ó, 200, que multiplica 80 menos 25, 80 menos 25 é 55, tudo bem? Depois, aqui, a massa de água quente, o calor específico eu coloquei em evidência, e aqui é menos 20. Isso tudo igual a 0, e eu fecho aqui o colchete, tudo bem? Espera que aqui eu tinha escrito uma coisa errada, tá? Então, entenderam o que eu fiz? Esse 25, 80 menos 25 dá o 55, e aqui não esqueça que 80 menos 100 dá menos 20, ó. Fica atento com o negócio do sinal, que o ΔT está te dando o sinal. Agora, se eu passar esse calor específico que está multiplicando, passar para cá dividindo, o que é 0 dividido por alguma coisa? É 0.
Então, o calor específico simplesmente sumiu. Então vai ficar assim, ó, 200 vezes 55 menos 20 vezes a massa quente, que é igual a zero. Agora vai ficar assim, ó, 200 vezes 55, que é igual a 20 vezes a massa quente. Posso cortar isso aqui com isso aqui? A massa de água quente, então, tem que ser 550 gramas, tá? Lembrando das unidades que a gente está trabalhando. Então tá lá. Agora, uma massa de 550 gramas equivale a um volume de quanto? 550 mililitros. Então tá lá. Esse é o volume de água quente que deve ser misturado. E se vocês olharem agora nas alternativas, vocês vão notar que a alternativa correta é a letra E. Beleza? Então, fizemos a questão número 15. Agora eu vou fazer a questão 16, que é a questão da Unifesp. Galera, entenderam como fazer? Toda vez que a gente abre a fórmula, não tenha preocupação em ficar analisando o sinal. O próprio ΔT já vai te dar o sinal. Como é água e água, se você substituir o valor do calor específico, você vai encontrar o mesmo resultado. Mas como ele não me passou, eu coloquei em evidência e passei ele dividindo. 0 dividido por alguma coisa, sumiu o C. Então, a gente tem uma equação mais enxuta. Agora vamos ver essa questão 16. E fazendo essa questão 16, a gente pode encerrar essa aula também. Então, se vocês olharem ali na questão 16, pessoal, notem, tá? Que ela tem ali um gráfico relacionando calor e temperatura. Eu vou escolher, tá? Não vou desenhar todos os pontos do gráfico, eu vou escolher um ponto que me interessa, onde eu consigo ler, tá? O que tem no eixo Y e o que tem no eixo X. Então, notem que aqui no eixo X está a temperatura em graus Celsius, tá? E note que aqui no eixo Y nós temos o calor em quilojoule. Eu vou desenhar, primeiro, um ponto que está aqui, ó, tá? Esse primeiro ponto aqui, ó, vai ser o seguinte. Deixa eu marcar aqui para vocês, ó, tá? Esse pontinho, identifica no gráfico de vocês ali, ó, que é quando aqui está marcando 80 e quando aqui está marcando 200, tá? E eu vou pegar aqui um outro gráfico, esse outro gráfico está desse jeito, tá? Vocês vão notar que aqui ele vai estar marcando, olha lá, identifica também esse ponto aí no gráfico de vocês, tá? Aqui ele vai estar marcando 100 e aqui ele vai estar marcando 100, tá? Aqui ele diz que é um líquido e aqui ele diz que é um metal. Então eu vou ler com vocês o enunciado. O gráfico mostra a curva da quantidade de calor absorvida em função da temperatura para dois corpos distintos, um bloco de metal e uma certa quantidade de líquido. O bloco de metal, a 115 graus Celsius, foi colocado em contato com um líquido a 10, no recipiente ideal e isolado termicamente. Considerando que ocorreu trocas de calor somente entre o bloco e o líquido, e que este não se evaporou, o equilíbrio térmico ocorrerá a qual temperatura? Então, pessoal, é assim. Quando a gente mexe com essa matéria, como a gente vai ter mais de uma substância, como a gente vai ter mais de uma massa, mais de um calor específico, essas coisas todas, tá? É legal que vocês façam assim. Anote os dados por coluna. Então, a respeito do líquido e a respeito do bloco de metal, tá? Olha o que ele falou. Que a temperatura inicial desse bloco de metal é 115 graus Celsius, que ele foi colocado em contato com um líquido em que a temperatura é 10 graus Celsius, tá? E ele diz que não ocorreu vaporização e quer saber qual é a temperatura final de equilíbrio. Então, a temperatura final de equilíbrio, eu quero saber isso aqui, ó, tá? Então, vamos lá. O que eu consigo retirar desse gráfico? Já desconfia. Se é um gráfico de calor por temperatura, eu consigo calcular a capacidade térmica. Então eu vou calcular com vocês primeiro a capacidade térmica do líquido. Olha só, lembra que capacidade térmica é calor pela variação de temperatura? Então a capacidade térmica do líquido vai ser, quanto é que o líquido recebeu de calor? 200. Mas 200 o quê? 200 kJ, tá? E qual foi a variação de temperatura que ele teve? Ele saiu de 0 e foi para 80. Então aqui, ó, 80 graus Celsius. Então significa que a capacidade térmica é 2,5 kJ por grau Celsius. Pronto, determinei a capacidade térmica do líquido. Vamos fazer agora o cálculo da capacidade térmica do metal.
Qual foi a quantidade de calor que esse metal recebeu? Olha para o ponto que eu escolhi aqui. 100 calorias e a variação, 100 quilojoules, e a variação de temperatura também foi 100. Então aqui, ó, 100 kJ para uma variação de 100 graus Celsius. Então a capacidade térmica desse metal é de 1 kJ por grau Celsius, tá? Determinamos as capacidades térmicas. Fala, professor, mas agora o que eu faço com isso? Agora você vai fazer o seguinte, não está ocorrendo uma troca de calor entre o líquido e o metal? Então você faz assim, ó, calor do líquido mais o calor do metal tem que ser igual a zero. Para vocês não esquecerem, qualquer troca de calor, o somatório dos calores é igual a zero. Agora você abre isso aqui, ó, massa do líquido, calor específico do líquido, ΔT do líquido. Aqui, massa do metal, calor específico do metal, ΔT do metal. Isso tudo igual a zero. Só que tem um problema. Eu não tenho a massa do metal e também não tenho o calor específico. Mas eu não sei se vocês se recordam que a capacidade térmica ela pode ser calculada com a massa vezes o calor específico. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou trocar isso aqui, ó, pela capacidade térmica do líquido, multiplicado pelo ΔT, tá? E aqui eu vou fazer a mesma jogada. Massa vezes o calor específico, eu vou trocar isso aqui por capacidade térmica do metal. E aqui tem o ΔT do metal que é igual a zero. Agora ficou fácil. Qual é a capacidade térmica do líquido? É 2,5 vezes 10 na terceira. Qual é a variação de temperatura? A variação de temperatura é final menos inicial. Então vai ser T menos 10. Depois, qual é o valor aqui dessa capacidade térmica? 1 vezes 10 na terceira. Lembra que o quilo é 10 na terceira, tá? E a variação de temperatura, T menos 115. Isso tudo igual a zero. Esse 10 na terceira eu posso cortar, tá? Porque você poderia passar ele dividindo. E a gente vai ficar com isso aqui, ó. 2,5T menos 25 mais T menos 115, que é igual a zero. Então vai ficar 3,5T, que é igual a 140. Legal. Então essa temperatura final de equilíbrio vai ser 35,70, 40 graus Celsius. Essa é a temperatura final de equilíbrio. Está resolvida a questão. Vamos só conferir agora qual é a alternativa que se enquadra. Então ele quer o equilíbrio térmico ocorrerá com a temperatura 40 graus Celsius. Tá feito. Beleza, galera? Então é isso aí. Bastante dedicação nessa aula, tá? Principalmente também nos casos que vocês vão observar a mudança de estado junto com essas misturas de substância. Não muda nada. É só de dividir. Por exemplo, se o líquido tivesse sofrido alguma mudança de estado aqui, só faz o desenhinho e introduz aqui no calor do líquido sempre o somatório de todos os calores de todas as etapas que ele passou. Uma ótima semana para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal!